O Deus de Israel. Era na vida de José. Mesmo sendo vendido por seus irmãos, foi preso, acusado injustamente por algo que não fez. Mesmo assim, não negou a sua fé. Gênesis 41. Deus tinha um plano para a vida dele e era com ele. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam vacas formosas e gordas e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vagas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então o Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que me dá uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiu do rio 7 vacas gordas e formosas, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, miúdas, feias e magras, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Depois de as terem consumido, não se podiam reconhecer que as houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas pelo vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse.
Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vem e amontoe trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos, produzidos na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Arsenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai.
Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo.